personagemzinho de um jogo. Eu reconheço, eu tenho consciência de que eu sou mais um holograma, um avatarzinho, né? Que desde o nascimento foi forjado, foi a sua mente adaptada a viver aquele sistema, só que eu acordei. Exatamente. Eu acordei Resumiu disso. muito bem, Anitta. É isso mesmo. Nós nascemos na Matrix, no sistema. Você nasce, cresce. Vamos dar um exemplo bem bobo assim. Qual é a norma para todo mundo? Nasce, cresce, vai para a escola, aí você casa. Não, você namora, namorou, você tem que noivar, você tem que casar você tem que ter filho, o primeiro filho daqui, o segundo. Se está todo esse tempo casado, você não vai se separar? Então, isso é uma forma de vida. Então, você aprende a viver assim. Mas é possível você quebrar isso? Sim, é possível você quebrar e viver da forma que você acha que é correta e faz sentido para você. É porque isso, de certa forma, incomoda algumas pessoas o exemplo, a mulher que não quer ter filhos. Que a sociedade está sempre cobrando. E aí, você não vai ter filho? Falou tudo. A sociedade cobra. O sistema cobra. Mas a sociedade que seria Matrix. O grupo, a Matrix. O grupo que trabalha para a Matrix, mas que ainda é adormecido. E que não quer acordar. É esse que caso concorda com a Matrix. É o que pôs lá no trechinho do filme. Essas pessoas, elas não querem acordar. Por exemplo, quando se fala de política, sem trazer a política aqui em questão, ok? Quando se fala em política, você percebe nitidamente aquelas pessoas que vivem na Matrix. Uhum. Você percebe nitidamente. Time de futebol, crenças religiosas, você percebe nitidamente aquelas pessoas que estão ali vivendo naquele sistema. Agora, como viver nessa Matrix sem estar na Matrix? É esse o ponto que eu quero trazer para vocês. É expandir a sua consciência. É entender que você tem que pagar os seus impostos, que você tem que trabalhar para você ter o seu rendimento, que você tem que, eu não gosto muito dessa frase, mas o sistema da Matrix trabalha com isso. É preciso, porque se você não trabalha, se você não paga os seus impostos, então você não estará evoluindo. O professor Hélio Couto, ele dá um exemplo muito claro sobre o que é a Matrix. Você conhece gnus, aqueles animais de chifrão assim, Isidoro? Conhece crocodilo? Sim. Então, na grande África, existe o poder. Então, vamos dizer que aquela questão que eu vou estar citando agora é a Matrix. Então, ali é o poder de quem pode mais. É a onça pegando a girafa na grande África, né? Então, vamos entrar num cenário onde tem-se um lago bem gostoso, bem lindo, maravilhoso, só que esse lago está cheio de crocodilo. Aqueles crocodilos que ficam tomando, né, com a bocona aberta, assim, ali, só esperando aparecer. Se refrescando. Né? Ali, vamos... Boca cheia de dentes, esperando a presa. Isso, esperando a alimentação. É a lei natural, certo? Então, eles estão ali. De repente, aparece um bando de gnus, búfalos, sei lá. E os bobão estão ali, andando, Qual é a natureza? Aí vamos trazer um paralelo para nós humanos, que quando a gente percebe a escassez, a gente fica desesperado para poder trazer a nossa sobrevivência. É aí onde nós vamos estar trabalhando com o nosso cérebro reptiliano. Porque o que é o nosso cérebro reptiliano? O nosso cérebro reptiliano, ele diz que é a lei da sobrevivência. Se eu tiver numa escassez de alimento, eu vou entrar dentro de um supermercado, eu vou querer me manter. Então, voltemos lá para o cenário dos gnus e dos crocodilos. Vem passando os gnus, de repente vem aquele enxame lá, eu não sei, enxame de abelha, pera um pouquinho. Aquela manada. A manada dos gnus, e aí vai os crocodilos em cima de um bobão que está lá dando sopa, e aí, o que acontece? Todos os crocodilos vão em cima de um único animal. Isso é a Matrix. É a lei. O que acontece? Quando você percebe a escassez, você vai em cima para você garantir a sua sobrevivência. E aí fica aquela coisa maluca. É um crocodilo que é pegando um pedaço do rabo, o outro, e aquela coisa louca.
Só que tem um crocodilo que tem um pouquinho de uma expansão de consciência, ele está lá atrás, só olhando aqueles crocodilos, tudo se acabando para pegar um pedaço, e percebe que na manada dos gnus ficou um gnu, né, aqui embaixo, só observando. O que aquele que tem uma expansão de consciência um pouco mais clara, mais objetiva, faz? Vai lá naquele gnu sozinho e tem uma bela refeição sem ter que brigar com ninguém. Deu para fazer um paralelo do que eu disse? Entendeu, Perfeito. Isidoro? Entendi. E tem um comentário aqui da Cristina, e ela diz, é exatamente o lado bom da Matrix, eu acho que ela está falando das coisas de comer, né? Exatamente o lado bom da Matrix são as delícias que mantêm muitas almas presas nesta realidade. Exato. Mas ainda mantém meio que zumbi, né? Em alguns momentos de muito apoio. Rotulam como depressão, esquisitos, e ainda bem que esse movimento de despertar não para nunca, disse a nossa amiga a Cristina. Ela comentou mais alguma coisa? Aí ela fala da política, do futebol, da religião, programas para manter a ordem. E em cima desse comentário dela, eu faço um outro aqui, o exemplo que ela citou da religião, né? É um bom exemplo. O exemplo, nós que somos, que vivemos aqui nessa parte do planeta que é cristão. Aqui existe falando da religião, existe uma matrix, né, que é do cristianismo. Você vai lá para o Oriente Médio, já é outra matrix, que é do judaísmo. Sim, sim. Aí tem a dos muçulmanos, o islamismo. Vai para a Índia, já é outro sistema. E aí, vamos dar um exemplo aqui ainda em cima da religião. Eu, enquanto umbandista, você enquanto católico. Eu, de qualquer maneira, eu digo às pessoas de um modo geral, não me excluo disso, lógico. Eu, enquanto umbandista, porque quero colocar as minhas ideias para o Isidório. E o Isidório quer porque quer colocar as ideias do catolicismo dele para mim. Então, é isso que acontece dentro da Matrix. Dentro de um sistema onde cada um quer manter a sua opinião verdadeira, como única e verdadeira. Manter a opinião e impor em cima do outro. Né? Impor. Acordar dessa matrix, expandir a consciência e acordar dessa matrix, é justamente isso. Você se retirar dessa imposição em que um e o outro fica lá brigando, querendo impor suas ideias, e simplesmente respeitar. Respeitar que o outro é daquele jeito e você é desse jeito. Quando a gente acorda, a gente vê que faz tudo parte de um sistema. Exatamente. Que quer controlar, quer alimentar aquele ego das pessoas, né? E quando você acorda da Matrix, você percebe que seu ego não é nada. Você acaba percebendo que o seu ego é simplesmente algo que vai fazer com que você se aprisione cada vez mais. E aprisiona de uma forma... Por que eu fiz questão de trazer essa questão para esse programa de hoje, Isidório? Porque eu estou sempre aqui falando para vocês, desde que o programa estreou aqui na rádio. Nós estamos em uma grande transformação planetária. E eu sempre coloco nas minhas redes sociais... Haverá um tempo que nós não teremos mais tempo. Então, é que para que nós possamos, a fonte criadora jogou uma grande rede em cima do nosso planeta e está acolhendo os trabalhadores da luz. E como eu trabalho com a multidimensionalidade, com os arcturianos, nós falamos dos trabalhadores da luz. Então, essa rede ela foi jogada, por isso que muitas pessoas estão despertando, que são essas pessoas que realmente estão conseguindo olhar de uma outra forma. Volto a dizer, precisamos estar nessa Matrix como uma prova, Anne. Porque é aquela prova que vai dizer assim, de repente você pega e você recebe um não, aquele não já não vem mais com tanta agressividade para você, porque você já tem uma outra consciência. Quando você está adormecido na Matrix, aquele não... Quem gosta de futebol, eu sou corintiana, você é palmeirense? Não, né? Eu sou palmeirense. Ai, credo. Você é palmeirense, eu sou corintiana. Quando você fala do Palmeiras, eu me irrito, eu fico nervosa, eu fico irritada. Quando eu falo do Corinthians, você fica querendo brigar, falando não. Enquanto isso estando na Matrix. Quando eu estou com uma nova consciência,
dizer assim, poxa, isso não vai me levar a nada. Legal, você é palmeirense, eu sou corintiano e tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai torcer pros verdinhos, eu torço pros, pros gambazinhos e tá tudo certo. É um respeitar o outro. Gente, e esse nosso despertar da consciência planetária está acontecendo de uma forma muito rápida. Está acontecendo de uma forma que eu volto a dizer, essa frase eu ouvi, não vou saber de onde que é, mas ela faz total sentido para mim. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais tempo de ter essa expansão da consciência. Então, tenha a Matrix, o sistema da Matrix, como um doutrinador para que nós possamos expandir a nossa consciência, olhar com outro olhar. Ok. E lembra do programa passado que eu falei que nós estamos num momento de divisão. É dividir conhecimento, é dividir o pão, é dividir a roupa, é dividir o calçado. Nós estamos nesse momento de dividir. Aquele que achar que o seu próprio ego, o egoísmo, o egocentrismo vai estar colhendo só para si, essas pessoas ainda estão adormecidas na Matrix. Infelizmente, essas pessoas elas não vão seguir. É aquele negócio, né? Eu acordei da Matrix, eu começo a perceber que aquilo que pertence a ela não me pertence. Exato, mas você tem que viver com ela. Eu posso viver com ela, isso, mas ela não me pertence. Não se pertence. Eu sou um ser único. Exatamente. Eu posso viver da forma que eu quiser usando a Matrix também. E eu sou. Essa frase, eu sou, fala muito a respeito, porque eu sou um ser único dentro dessa Matrix. Eu é que vou realmente conduzir o que eu quero. Viver na escuridão, com os olhos fechados. Naquele trecho que fala, né, que o Morfeu está explicando para o Neo, que é a Matrix, que é algo ilusório, que quando você realmente olha para a realidade, você tem os seus olhos doendo, porque você nunca viu a verdadeira verdade, a realidade em si. Além disso, isso traz muita referência, você vê com os caras, desde aquela época, os caras eram muito, muito espertos, assim, muito sábios. Isso daí traz referência à caverna de Platão. Sim, a caverna de Platão nós falamos que no programa aqui. Que é aquele momento daquele personagem que percebe que tudo que ele está vivendo ali é uma ilusão e ele vê uma luzinha lá longe e vai querer buscar aquela luz. Quando ele sai da caverna, que ele enxerga que aquilo aquela dali luz, tudo é a luz do sol, começa a cegar ele, começa a doer os olhos dele. Por quê? Porque ele enxergou a verdade. Porque a única coisa que ele via era só aquelas sombras. E hoje uma grande parte da população ainda estão vivendo nas sombras. Mas ainda acredita que aquelas sombras é que é a verdade. É que é a verdade. Só que eles não querem ver a verdade porque a verdade, assim como o sol, a verdade dói. E por incrível que pareça, depois que você começa a estudar sobre a expansão da consciência, Cris, é incrível como você percebe que você sair daquela zona de conforto dói. Dói. Mas é um alívio quando você percebe que aquele bicho que está debaixo do tapete, aquele bicho papão que você tanto tinha medo, por isso que hoje eu tive 2 atendimentos, e os 2 atendimentos, as pessoas tinham um medo, mas um medo tão grande de lidar com as suas questões, que eu falei, isso também vai ser pauta para um programa. O medo que as pessoas têm de sair daquela zona de conforto. Gente, acorda. A ignorância provoca o medo. Exatamente. O oculto. A Débora, ela fala muito disso, ela fala assim, para você viver... o que você jamais, o que você nunca fez, para viver o novo, você tem que fazer algo que você nunca fez. Então é olhar diferente para as questões, é você se deparar que você está num universo, você está num local aonde você precisa acordar. É obrigado? Não, não é obrigado. Mas estou aqui para poder dividir com vocês que é seguro, é possível e é tranquilo você mudar. É tranquilo você se deparar com as suas questões com respeito, com amorosidade, porque se essas questões estão aí te perturbando, é porque você precisa olhar para elas. E é esse momento, é agora, de você acordar, despertar desse mecanismo que te escraviza, que é a Matrix. E um bom caminho para sair da Matrix é o autoconhecimento. Exatamente. É onde inicia tudo, o autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer,
sem se olhar pelos olhos do outro, porque tem muito disso, né? Eu não gosto de colocar meu cabelo desse jeito, porque o que vão pensar? O que vão pensar? Então, as pessoas vivem muito pelo olhar do outro e esquece de se olhar. Quando você começa a olhar para dentro de si, começa a se autoconhecer, gente, é libertador. E aí você percebe, pô, legal, eu tenho que trocar o combustível do meu carro, eu tenho que trocar o pneu, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que sim, porque eu estou vivendo aqui. Mas para mim hoje é com muito mais leveza, muito mais tranquilidade. Você percebe que passar por tudo isso, pagando IPVA, pagando imposto, pagando, sabe, tendo que trabalhar, tendo que sustentar a família, pagar aluguel e tal, você acaba percebendo que isso não é nenhum sacrifício. Na verdade, é atividade. É atividade para você. Não tem como sair disso evoluir. Também. Mas isso também serve, não tem como sair disso. Claro, se você não faz nada disso, você está na rua. Mas então, é por isso que eu falei, nós estamos aqui nessa terceira dimensão, para quê? Provas, expiações e aprendizado. Qual é o melhor lugar para você aprender? É estar no lugar. Se você cai no rio, eu não sei nadar, mas eu tenho certeza que se eu entrar no rio ou no mar e começar a perceber que eu vou me afogar, eu na hora começo a me bater, eu vou aprender a nadar. Então, qual é o momento de você aprender a evoluir, a crescer, senão você está no olho do furacão? É ali onde você vai aprender. Porque se você vai aprender, você está na ilha de Bahamas, ali, no bem bom, maravilhoso, sem problemas. Suquinho do lado. Suquinho, aguinha de coco. Só lendo um livrinho de autoajuda. Pronto. Qual é a dificuldade que você está tendo ali para aprender? Nenhuma. Você vai aprender o quê? Você vai aprender só que a vida é muito boa.